pessoal! Então agora a gente vai falar sobre algumas funcionalidades do Canva. Logo que a gente acessa essa plataforma. Então, assim que a gente faz o registro e acessa o Canva, a gente começa a perceber que ele é uma plataforma muito intuitiva, certo? E ele é tão intuitivo que ele já recomenda coisas pra gente, certo? Eu, por exemplo, que uso o Canva há muito tempo, quando eu entro, ele já tem aqui do lado esquerdo do lado desse ícone que parece que é uma casinha, ele já coloca recomendado para você, certo? A partir daquilo que eu geralmente faço, ó. Então eu utilizo muito o template de apresentação, ingresso, ingresso por causa do tamanho, geralmente eu uso, tá? Eu tenho utilizado bastante no Moodle, no ensino superior. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo enfim, para as minhas disciplinas. E banner, né? Banner para LinkedIn, banner para blog, mas é mais para o Moodle que eu uso mesmo, não para o LinkedIn nem para blog, mas eu uso por causa do tamanho, tá? Infográfico, então ele já vai indicando a partir daquilo que ele percebe que você usa. Então já nessa primeira página, a gente começa a perceber que ele já indica para você, quando você vai utilizando, conforme você vai utilizando, aquilo que ele percebe que você usa mais, tá? Isso é uma coisa muito legal já do Canva, tá? Uma outra questão já da primeira página mesmo, conforme você vai utilizando o Canva, é que todos os seus designs ficam registrados no Canva, tá? Todos. Então, eu tenho um lugar aqui que ficam todos os seus designs. Então, você clica aqui, tudo que eu já fiz, ó. Então, por exemplo, preparei alguns slides, alguma apresentação para um curso sobre vivências em tutoria EAD, né? Vivências com tutoria EAD na educação à distância. Então, eles ficam aqui. Eu não mandei por e-mail, não gravei em pendrive. Claro que a gente sempre precisa se precaver, né, pessoal? Mas, nesse caso, eles ficam registrados aqui no Canva, tá? Eu tenho muita coisa que eu realmente não faço cópia. Eu tenho deixado aqui e eu tenho bastante confiança, tá, em deixar aqui no Canva essas produções. Então, isso é uma outra coisa que já fica na página inicial, tá? Todos os seus designs você pode acessar já clicando aqui, tá bom? Kit de marca. O que seria esse kit de marca com outra funcionalidade? Se você quiser criar uma marca, por exemplo, tá? Você pode, por exemplo, além daquilo que o Canva já oferece pra gente, que a gente vai explorar mais ainda no próximo momento, quando a gente falar sobre a criação do design mesmo, eu posso subir ou enviar pro Canva, né, logotipos. Então, eu venho aqui nesse mais, certo? E eu envio, né, eu faço upload de um logotipo que eu quiser da minha marca, por exemplo, ou da paleta, né, de nomes, de fontes, certo? Então, eu posso enviar também para o Canva fontes, cores, logotipos que o Canva não tenha. Isso a gente pode fazer também depois, como eu vou mostrar para vocês, quando a gente cria designs, a gente pode mandar imagens, enfim. Outra coisa que a gente tem aqui no Canva é a possibilidade de criação de pastas, já na primeira página, tá? Essas funcionalidades que a gente já tem na primeira página do Canva. Então, eu tenho essa pasta, como eu falei para vocês, com todos os meus designs, certo? Eu posso ter uma pasta daquilo que outras pessoas compartilham comigo, tá? Que no caso eu não tenho pastas nesse caso, porque eu uso muito links. Eu vou explicar para vocês num outro momento quando a gente falar da publicação, tá? Eu uso muito links para compartilhar, mas a gente pode compartilhar por meio de pastas também os nossos designs, tá bom? Existe a possibilidade então de ter versão gratuita do aplicativo
do Canva e a possibilidade de ter a versão paga, mas também tem a possibilidade de, eventualmente, se eu quiser, comprar alguma coisa que seja paga e não necessariamente comprar toda a versão paga. Então, aqui de algum design que seja comprado, tá? Aqui eu tenho aquilo que eu quiser enviar, né, de upload, tá bom? Como a gente estava comentando agora, aquilo que foram uploads que eu quiser enviar para o Canva, certo? E aqui no caso, por exemplo, eu tenho pastas que eu criei, tá? Materiais para disciplinas, atividades de disciplinas, a lixeira, enfim. A gente tem um limite de pastas para criação, para a versão gratuita, mas eu confesso para vocês que eu geralmente nem coloco aqui, tá? Nessas pastas. Eu uso geralmente nessa todos os seus designs. Eu não vejo essa necessidade, mas eu sei que tem pessoas que gostam de ter muitas pastas, mas eu não sinto essa necessidade, tá? Mas, enfim, né? Vocês, mesmo na versão gratuita, quem quiser, tem a possibilidade de criar pelo menos 2 pastas aqui para separar aquilo que produziu, tá bom? Aí nós temos, então, essa opção de lixeira, e aí temos a opção de criar equipes, tá? E pastas para equipe também. Então, designs por equipe, pastas para equipe, quem são as pessoas da equipe, grupos de equipe. Eu vou passar rapidinho aqui, pessoal, porque a gente vai ter no vídeo da divulgação e publicação, eu vou falar especificamente sobre essa questão de equipe e compartilhamento, que é quando a gente vai falar sobre a construção colaborativa, tá? Então, aí, nesse caso, eu vou explicar com mais calma sobre essa questão da equipe, tá bom? E aí, aquilo que é compartilhado comigo, isso tudo já bem intuitivo, como eu falei para vocês, já na primeira página mesmo do Canva, tá? E aqui acima a gente tem sugestões de conteúdo, tá? Sobre educação, enfim, inclusive sobre produção de materiais em relação à educação, tá? Então, o Canva, ele sugere conteúdo, templates, né? E outras coisas, e também, claro, sugere coisas que a gente pode comprar deles, inclusive, tá bom? Bom, também nessa primeira página ainda, pessoal, a gente já tem, né, como eu comentei para vocês, essas recomendações, né, tanto daquilo que a gente mais produz, vamos dizer assim, quanto de diferentes formas de design, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que a gente tem a sugestão de criar o design, as sugestões, então, de templates, que a gente estava conversando. Então, nas sugestões de templates, a gente já tem uma série de sugestões de imagens que vocês podem ver, né? Templates com imagens, com fotos, né? Os designs que eu já produzi, mas não só os que eu já produzi, outros que, enfim, que eu poderia, sugestões de templates de outros que eu também poderia utilizar. E para utilizar onde? Em diferentes layouts, diferentes formas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, recomendação de uso para redes sociais, né? Posts para Instagram, story do Instagram, animações, tá? Isso é muito legal, pessoal, para, né, que a gente saiba. Não é só produção estática, tá? A gente tem como produzir animações com o Canva também, tá? Post para Facebook, capa para Facebook, capa para destaques dos stories do Instagram, enfim. Então, a gente tem muita coisa. Quem usa para eventos também, agora tem bastante gente produzindo, né, material para fazer live, né, mesmo na área da educação. Quem está produzindo material para lives, né, no caso da área da educação, às vezes não sabe onde procurar, né, onde fazer, daí acaba recorrendo geralmente só ao PowerPoint, enfim, eu não estou falando que o PowerPoint não tem a sua funcionalidade, né, a sua viabilidade nisso, mas o Canva, ele, como eu vou mostrar para vocês, ele oferece várias opções de designs, né, inclusive animados, e é bem legal.
Então, aqui a gente tem a opção de convite, convite retrato, cartaz, brochura, comunicado, ó, ingresso, como eu já comentei antes, programa de evento, ó, capa de evento do Facebook, enfim, muita coisa, tá, pessoal? A gente tem muita opção de criar design. E assim, nós temos sim as imagens, né, que são, e os designs que são na versão gratuita e na versão paga. E a gente vai conversar com mais tranquilidade no próximo vídeo. Mas assim, tem muita coisa gratuita, tá, pessoal? E muita coisa assim que também não precisa da versão, toda a versão paga, como eu comentei com vocês. De repente, se você quer comprar só um design, você quer só aquele design pago, você pode comprar só aquele, você não precisa comprar toda uma versão do Canva paga para ter acesso a um design pago, você pode comprar só aquele. Então tem essas possibilidades também, tá? Outra questão é também a possibilidade de fazer documentos, tá? Então, assim, apresentações que eu comentei já com vocês, né? Apresentações de trabalho, apresentações que a gente usa muito na academia, né? Então, assim, apresentações em sala de aula, que a gente frequentemente usava o PowerPoint, como eu já comentei com vocês. Muito comum usar o PowerPoint, né? Em sala de aula. A gente pode fazer com o Canva e eu vou mostrar para vocês como que eu tenho feito com os meus alunos também depois, no próximo vídeo. Fazer carta, relatório, currículo, tá? É uma outra coisa muito legal que dá para fazer com o Canva. Capa de revista, eu trabalho com uma turma de publicidade e propaganda e é uma coisa que eu também agora estou considerando trabalhar com eles, né, a partir disso. E fatura, não tô querendo trabalhar com fatura, mas enfim, né, também é possível. Enfim, a gente tem, olha, muita coisa, pessoal, tá? Então, a possibilidade de inserção de vídeos, imagens, música, tá bom? Então, para vocês darem uma olhadinha inicialmente em algumas dessas funcionalidades, tá? Iniciais do Canva para depois a gente começar a falar sobre criar, né? O que então a gente pode criar e principalmente o que a gente pode criar na área da educação, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu queria mostrar primeiro essas funcionalidades iniciais e aí nessa primeira página a gente já pode, por exemplo, procurar aqui, né? Então, por exemplo, eu quero criar um mapa mental. Então, eu digito aqui e ele já vai apresentar também algumas opções, caso ele já não tenha aparecido ali no recomendado para você, tá? Ele já vai apresentar a opção em branco, por exemplo, né? Ou algumas outras opções de mapa, tá bom? De templates de mapa. Então é isso, pessoal, é muito fácil, como eu falei para vocês, é muito intuitivo. Quando a gente acessa, a gente já é direcionado para essa primeira página, né? E essa primeira página, ela já apresenta essas funcionalidades todas que eu apresentei aqui para vocês agora. Então, no próximo momento, né, nossa próxima conversa, nós falaremos sobre como criar um design no Canva, vamos falar sobre alguns desses layouts, como mudar as cores, como inserir músicas, como inserir fotografias. E para ir no último momento a gente falar então como fazer isso de forma compartilhada, tá bom? Até mais!